Se você se preocupa com o seu futuro, deve assistir a este vídeo. Se você não é espiritual, você deve sair diretamente deste vídeo, porque vamos ficar esquisitos neste vídeo. Estou vendo algumas coisas pela internet que quero compartilhar no vídeo de hoje. Estes são sonhos proféticos sobre tendências de riqueza, transferências de riqueza, sobre XRP. Mas vou combinar esses sonhos proféticos, basicamente, com o entendimento da análise técnica que estou tendo agora, o que os tornará ainda mais significativos. E pessoal, vou começar com um vídeo de alguém falando sobre um XRP em potencial em 2011 e eu tenho que dizer com este vídeo, é de Kim Clement. E ainda está aberto para interpretação. Isso não é tão claro quanto os vídeos que eu mostrarei mais tarde neste vídeo, mas só quero começar com este e imaginar caras. Kim Clement disse isso em 2011, quando o cripto nem era uma coisa e quando o XRP ainda não existia. Estou vendo todo esse curso, estou vendo Deus fazendo isso agora, onde a fonte de energia é muito importante para as pessoas que estão ouvindo em todo o mundo. E eu tive duas pistas, que vou lhe dar uma hoje. Ok? Deixe-me dar uma pista agora, da qual ainda não falei. Você está pronto, Sr. Codebrequer? Eu sou o fabricante de códigos. E então o outro é a árvore, o carvalho, que é um símbolo que as pessoas estão pesquisando, ainda não reveladas. Mas as pessoas estão pesquisando por aí porque é um quebra-cabeça. Deus não nos dá tudo porque não é o momento certo. Mas algo que começa com um X e tem um P nele é muito. Algo profundo em que valerá a pena investir e não posso dizer tudo porque não sei, mas tive um sonho e vi um X. E acho que pode ter havido um número e outra coisa, MNP. E ele até disse, eu ainda não sei. E isso é verdade porque ele não poderia saber porque o Ripple XRP foi fundado em 2012. E eu vi este vídeo. Eu já vi este vídeo talvez até em 2016. Lembro que vi esse vídeo, mas não levei a sério quando vi naquela época. No momento, vou te mostrar um vídeo. Você provavelmente já viu essa pessoa porque ele tem uma quantidade enorme de seguidores no YouTube e eu pedia que você siga essa pessoa também. O canal dele é chamado Os Últimos Dias e seu nome é Brandon Biggs, e basicamente, o que ele fez, o que o torna tão significativo é que 3 meses antes de Trump levar um tiro, ele realmente previu isso. Ele entrou em um vídeo, você pode encontrar o vídeo em seu canal. Vi Trump se levantando e depois vi uma tentativa de sua vida. Essa bala voou por sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que prendeu seu tímpano. E vi que ele caiu de joelhos durante esse período e ele começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando. As pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente pegando fogo para Jesus pelo que eu vi chegando. Bem, parece que ele completamente pregou essa previsão que é exatamente o que vemos, mas ele também disse algo sobre XRP e outras criptomoedas que vou compartilhar com você agora, então vamos dar uma olhada. Bam, tudo acabou, em todo lugar. Assim como o Senhor me mostrou em agosto quando estou cortando a grama, assim como estou fazendo, apenas orando no Espírito, cortando o quintal. Ele diz que algo grande aconteceu. Então, em uma visão, vejo o XRP ir $5 para um XRP rapidamente como. Não vou dar prazos, acabei de ver isso. Vi uma visão e o Senhor me mostrou o XRP aumentando até $5. E assim. Ele disse, assista, vai descer para 45 centavos. E quando você vê que desce a 45 centavos, isso é outro sinal para você orar. E eu vi e isso se abaixou, acho que foi, porque eu disse que ouvi falar disso, acredito que foi agosto. E então caiu novamente. Se você voltar e olhar para o histórico, ele caiu de 46 centavos, em algum lugar por aí. E assim, talvez sejam 45% em algum lugar por aí. Ok, não me cite.
Eu só estou apenas te dizendo coisas, apenas passando aqui. Ok, então. Tudo isso está acontecendo e o senhor me mostra, XLM. XLM, ore por XLM, foi outra coisa que o senhor me mostrou aumentar. Agora, não sei nada sobre XLM. Eu não, estou lhe dizendo, nem mesmo estudei. Mas eu estudei XRP e sei que há coisas bancárias. E ele me disse Os foi outra criptomoeda que foi assim. Eu os entendo como eu disse. Eu entendo que vou orar e o Senhor me mostra visões e ele me mostrará coisas por vir. E mas ele os destacará. Verei cartas e ele as destacará com luzes de neon às vezes e elas dizem isso. Você conhece uma luz de neon que você sabe. E então os foi um que ele me disse que eu vi. Eu vi o Ethereum ir mais de $10.000 por U. Então, pessoal, o que você acha disso? Vou ser completamente honesto com você, mas isso realmente ressoa comigo. Quando vejo esses vídeos, sinto que ele gosta de algo que é verdadeiro para ele. Eu sinto uma conexão. Eu apenas ressoo com o que ele está fazendo. E especialmente, pessoal, você tem que admitir que ele previu Trump sendo baleado e você pode dizer muitas pessoas que eu falo sobre esse assunto a pessoas que muitas pessoas me dizem como. Sim, mas muitas pessoas fazem previsões, talvez ele faça milhares de previsões, em seguida, estará errado, mas você deve imaginar se você prever que Trump será baleado algum dia. Bem, você pode ter uma maior probabilidade de estar certo. Mas se você diz isso específico, que você viu Trump sendo baleado em seu ouvido, caindo e renascendo novamente com uma nova energia. Sinto muito, você não pode inventar isso. E se você não acha que isso é significativo, se isso não está convencendo que isso é algo realmente significativo que está acontecendo aqui, então não poderei convencê-lo com este vídeo também. Então pessoal, agora eu quero fazer uma ponte para a próxima parte do vídeo, que é minhas habilidades pessoais em análise técnica e combiná-la com as profecias. Por que temos essas profecias e sonhos de pessoas que continuam sonhando com XRP e é principalmente sobre XRP e estou dizendo a vocês que já não são as únicas pessoas se você pesquisar no YouTube. Há mais e mais pessoas saindo que estão dizendo que, com base nessa transferência de riqueza que está chegando, eles estão tendo sonhos proféticos sobre XRP. Eu não assisti a todos eles, mas esses dois que tenho visto de Brandon e de Kim. Acho esses os mais significativos. Porque, em primeiro lugar, porque o que Kim está dizendo está, na verdade, soltaram como caras, na verdade antes do XRP ser realmente fundado. E Brandon, bem, ele acertou completamente a tentativa de assassinato de Trump. E como eu disse, isso é tão significativo. E as chances de que isso seja apenas uma fantasia que está se tornando verdadeira, aos meus olhos, no meu coração, parece uma chance de 0%. Mas agora vou fazer a ponte para minha experiência, que é uma análise técnica, o que me deixou ainda mais convencido sobre as coisas que estou ouvindo aqui. Então, vamos mergulhar nos gráficos. Vamos começar com XRP contra dólares americanos. E você ouviu Brandon já dizer isso. O XRP vai para 45 centavos ou algo assim. Bem, na verdade fez aqui. E depois que atingiu 45 centavos, decolou. Não sei se realmente quero dizer isso com essa previsão, mas você precisa entender que sempre que Brandon fazia esse vídeo, estava em algum lugar por aqui. Certo, estava em algum lugar por aqui, então ele nem sabia que isso vai bombear como você pode ver agora, mas vamos à peça de evidência número 1. E esse é o gráfico de ondulação e esse gráfico de ondulação é muito interessante porque os mercados em alta anteriores, não fizemos novos máximos de todos os tempos, mas temos um padrão de consolidação muito grande, por isso temos uma formação de triângulo aqui. Onde agora escrevemos o apoio. Como você pode ver, quase quebramos, mas ele mantinha misteriosamente e agora apenas quebramos para o impedimento. Você tem que imaginar que esse padrão foi criado em 2017. Portanto, este é um padrão que está se formando há 7 anos. E agora está saindo.
Isso nos diz basicamente que as condições de mercado do XRP dos últimos 7 anos estão mudando para diferentes condições de mercado. E isso definitivamente não é todos os caras. Este gráfico foi na verdade o gráfico que me convenceu porque eu estava sempre em Bitcoin com meu portfólio. E então eu estava ouvindo este vídeo de Brandon e ele já despertou o meu interesse. Ok, XRP, isso parece interessante. Vamos dar uma olhada no gráfico de dólares americanos. Vi que a formação do triângulo estava quase chegando ao lado negativo. Mas eu estava tipo, ok, talvez ele esteja certo. Talvez eu deva investir um pouco no XRP. Eu fiz. Eu mergulhei os dedos dos pés no XRP. Mas então cheguei a este gráfico e tenho que dizer que esse gráfico, me convenceu a ir com a maior parte do meu portfólio no XRP, o que eu realmente tenho feito nessa baixa específica. Este gráfico está mostrando o valor do XRP contra o Bitcoin. E o que podemos ver aqui é que temos alguma linha branca, que é a resistência, e a linha branca abaixo, que é o suporte. Mas você também pode ver esse canal com as linhas laranja. Ambos realmente parecem muito válidos para mim. Talvez seja um canal em ascensão, talvez seja um canal lateral. De qualquer forma, você pode ver que, pela resistência, ele chega ao suporte. De volta à resistência, de volta ao suporte, de volta à resistência, de volta ao suporte. Mas a última vez que não chegou além do meio do canal. Mas estava em apoio novamente. Quando vi isso, quando estava em apoio para mim, foi um sinal bem agora que vou apostar muito no XRP, porque é uma negociação muito simples que vou virar a maioria das minhas participações no Bitcoin em Ripple, porque se eu fizer isso aqui no suporte, sempre que isso quebrar, certo, você pode liquidar rapidamente essa posição de volta ao Bitcoin. Mas temos que este é basicamente de 2013. Então, desde toda a história do Ripple XRP, essa tem sido a estrutura de mercado. Então, sempre que atingimos o apoio, apenas esbarramos. Então, meus pensamentos bem aqui foi que estou indo basicamente por esse nível de suporte. Se quebrar, vou sofrer minha perda. Se o que normalmente dispara, sempre posso tirar uma grande parte depois da bomba inicial e deixar o resto andar. No momento, não estou fazendo isso. Estou segurando a maior parte do meu portfólio no XRP. Isso é algo que eu não podia imaginar fazer antes, porque eu era praticamente um Bitcoin Maxi se vocês me conhecem. Mas o que estou vendo aqui é apenas um risco muito favorável para recompensar ao investir no XRP. Então vamos para a peça de evidência número 3. E pessoal, isso também é o que realmente me impressionou, porque o que podemos ver aqui, isso é ondulado contra o Ethereum. Então, o que estamos vendo, temos tecnicamente uma formação de cunha em queda e quebramos essa cunha caindo para a vantagem. Normalmente, o alvo de uma cunha em queda é o topo da cunha aqui, o que significaria um aumento. A partir dos níveis que estamos agora, ainda um aumento de 600% na avaliação contra o Ethereum. Então, se o Ethereum dobrar, o Ripple deve estar crescendo em um ritmo mais rápido do que a duplicação para que este gráfico suba. Isso é extremamente otimista, porque se o Bitcoin subir e o Ethereum subir em avaliações de dólares americanos, e o XRP sobe em ambos, avaliações contra Bitcoin e Ethereum, então isso significa que a avaliação do dólar do XRP está crescendo em um ritmo mais alto do que o Bitcoin ou o Ethereum. Observe também como Brandon estava falando sobre XLM. Os caras XLM quase fizeram 5x indo de 8 centavos até 45 centavos agora. Este é um crescimento louco que estamos vendo com XLM. E lembre-se, pessoal, que Brandon estava falando sobre isso aqui. Estamos vendo força insana neste token. Além disso, quando olhamos para o XLM contra o Bitcoin, podemos ver que também temos uma espécie de formação de cunha caindo. E está perdendo valor contra o Bitcoin desde 2018 anos. Mas agora apenas saímos da cunha caindo. E como vocês sabem, o alvo da cunha queda é o topo da cunha aqui, o que seria um aumento novamente de cerca de 1000% contra o Bitcoin. Não contra dólares americanos. Portanto, quando os dólares americanos,
quando o Bitcoin aumentasse em termos de dólares americanos, o XLM aumentava em um ritmo mais rápido que o Bitcoin em termos de dólares americanos. Isso é extremamente valioso. Otimista se você me perguntar. Todos esses gráficos foram compartilhados no meu canal de Telegrama particular chamado Will Alerts. E aqui você pode ver a postagem XLM. Aqui temos o XRP contra o Ethereum. Aqui temos o post de ondulação. Este é basicamente um serviço gratuito que você pode participar. A única condição é que você precisa ter uma conta em uma dessas trocas usando nosso link de afiliado. Há um link para esta página abaixo na descrição se você achar isso interessante. Mas não se preocupe se você não ingressar no canal do Telegram, porque a maioria dos gráficos também vou compartilhar no YouTube. Portanto, certifique-se de se inscrever abaixo se estiver interessado nisso. Mas eu só quero ter uma rápida recapitulação. Pessoal, eu acho que a tempestade perfeita está esperando. Preparando-se aqui. Temos esses sonhos proféticos que voltam desde 2011, mesmo antes do XRP ser realmente um projeto. E, claro, eu sei que ainda há muito espaço para interpretação. Com o primeiro sonho, a primeira profecia. No entanto, para mim, não há mais dúvida no sentido de que há algo acontecendo. Se não houver nada acontecendo, se for completo bobagem, não haveria essas previsões precisas e não veríamos as manifestações agora nos gráficos. Então é isso que estou tentando fazer aqui. Temos as profecias, que você pode sentir que está ressoando com sim ou não, mas ao lado de ter as profecias. Também temos as evidências no gráfico que basicamente nos mostram que XRP e talvez XLM, eles desempenharão um grande papel no futuro como. Eles estão começando há muitos gráficos. Eles provavelmente em 2025, 2024, talvez principalmente 2025, eles superarão ou pelo menos o XRP provavelmente superará o Bitcoin, o maior token de criptomoeda do mercado. Isso superará o Ethereum. É isso que eu acho que com base na análise técnica. Mas isso é apenas a combinação, certo? Então, temos a combinação desses sonhos proféticos. Temos a prova com a análise técnica, mas isso também não é tudo. Também temos a narrativa. Portanto, o novo presidente dos Estados Unidos é Donald Trump, CEO da Ripple XRP. Brett Garlinghouse está conversando com Donald Trump, eles provavelmente terão mais luzes verdes em termos de regulamentos que serão para todo o espaço criptográfico, mas o Ripple se baseia nos Estados Unidos. E acho que isso pode ter definitivamente um impacto profundo no futuro do Ripple e seu XRP simbólico. Além disso, o que estamos vendo com o Ripple XRP é que ele já tem muitos contratos com bancos, incluindo alguns bancos centrais, mesmo se você apenas zomba de toda essa perspectiva correta e você gosta. Você gosta desses sonhos proféticos de pessoas que realmente já fizeram algumas previsões significativas que eventualmente tornou-se realidade. Estamos vendo evidências nos gráficos e na narrativa e o clima em torno disso também é perfeito. Se combinarmos isso, eu diria que está é uma tempestade perfeita. Algo está acontecendo aqui. E para mim, eu apenas sinto isso. Eu posso sentir isso. Algo está acontecendo. E você tem que me informar na seção de comentários. O que você acha que você sonhou sobre isso ou qual é a sua opinião sobre isso? Deixe-me saber na seção de comentários, pessoal. Estou muito curioso sobre a sua opinião. Também não quero dizer que tenho um profundo respeito por todas essas pessoas saindo no YouTube falando sobre seus sonhos, fazendo essas profecias porque você se coloca em um lugar muito vulnerável, porque às vezes é claro que você pode estar errado e será atacado por isso provavelmente na seção de comentários. E essa também é outra razão pela qual eu realmente coloquei mais credibilidade, porque eles estão se colocando em um lugar muito vulnerável. Então você só faria isso, na minha opinião, quando você ficaria realmente convencido sobre o que está acontecendo e o que você acredita que viu e sabe, para que não faria isso se você apenas 5% pensavam como, ei, acho que tive esse sonho? Não, você tem certeza de que quando se coloca em um lugar tão vulnerável, compartilhando esse tipo de informação,
Então, novamente, essa é outra razão para mim que talvez seja por isso que está ressoando comigo. Mas sim, acho que é uma tempestade perfeita. Pessoalmente, acho que o XRP terá e isso vai contra todos os meus sistemas de crenças, o que aprendi nos últimos 6 anos sobre Bitcoin. Eu tenho lido o padrão Bitcoin, mas estou feliz por ter uma mente flexível, que possa facilmente virar minhas opiniões sempre que vir uma nova prova. Sempre que vejo novas oportunidades que eu tenho, não sou casado com nenhum token, não sou casado com nenhuma narrativa que sou capaz e isso é mais importante como comerciante que você deve poder ser como a água basicamente. Sim, você provavelmente ouviu isso muitas vezes, mas precisa ser, se mantiver a uma coisa que acha que conhece por 100% e não analisará outras coisas. Então, muitas vezes você, em algum momento da vida, ficará bem com força na cara. E eu tive isso tantas vezes. Você está convencido de uma coisa e meio ano depois ou um ano depois, você percebeu, ei, eu poderia estar errado nisso. Ou talvez leve 10 anos, ou talvez você nunca descubra porque você é muito teimoso. Você está mantendo uma narrativa ou um sistema de crenças. Porque é bom estar aberto para mudança, aberta para ver como mas estou vendo isso muda o que eu realmente acreditei e não estou dizendo que agora também não estou dizendo que você deve ir ao XRP definitivamente não é um conselho financeiro. Eu não sou um consultor financeiro. Não vou dizer para você comprar XRP. Só estou compartilhando minha opinião de que estou dizendo isso, na verdade estou vendo uma tempestade perfeita. Estou vendo muitos sinais diferentes que podem levar o XRP a se tornar uma jogada muito grande no futuro. E eu também diria que, se você estiver pensando em termos dessa transferência de riqueza e talvez isso, o sistema monetário que conhecemos hoje entrará em colapso. O senhor me mostrou uma bandeira americana e a bandeira americana foi transformada em uma nota de $100. E a nota de $100 estava acenando ao vento e, de repente, começou a se transformar em algum tipo de digital. Código, quase como código criptográfico. E a criptografia estava se movendo e estava vivo. E era tudo como um código de matemática na internet. E estava se movendo e se movendo. E eu disse a senhor o que é isso e o senhor disse que o dólar está prestes a se transformar em $1 digital. E então ele me mostrou que todos os bancos foram falidos. Todo o dinheiro que estava nos bancos, todas as pessoas que tinham dinheiro lá, não importa se você era realmente rico ou se fosse pobre, o que quer que estivesse nos bancos, eles apreenderam tudo. O dinheiro agora era propriedade do banco de alguma forma. Eu não sei como eles fizeram isso, mas, então algo como XRP, talvez o Bitcoin XRP o assuma certo. Você também precisa assumir sua própria responsabilidade por não ter sua criptografia em uma troca. Então, se digamos que o dólar entraria em colapso, certo? Se o dólar desmoronasse, você possuiria XRP e você teria isso em uma troca. Para mim, realmente não importa qual troca é. Pode ser até moeda base ou byte ou outros enfeites. Se o dólar desmoronar e essa transferência de riqueza aconteceria, todas essas trocas também poderiam entrar em colapso. Não importa quanta criptografia você tinha, porque você realmente corre o risco de perder isso também. E é apenas eu não sei, é apenas um pequeno tempo que você precisa investir, aprender como um ledger funciona, aprenda como um tesouro funciona. E coloque sua criptografia em uma carteira externa de armazenamento a frio. Isso é muito, muito importante, pessoal, especialmente quando essas profecias dessa transferência de riqueza estão se tornando realidade. Você não quer ser aquele cara que tem milhões de dólares de repente fica super rico, mas teve todo o dinheiro na troca e o colapso da troca e seu dinheiro se foi. Se você estiver negociando em um período de curto prazo, depósito na troca. É sempre assim que eu faço. Eu deposito, então negocio e, se possível, retiro. Nem todos os tokens que eu posso colocar em um armazenamento a frio. Então, alguns tokens, que não são minhas bancas maiores, eu os deixo na troca que faço isso às vezes e talvez por alguns meses, talvez meio ano às vezes, então eu os viro e depois quando tiver. Como moedas estáveis, Bitcoin, XRP ou Ethereum, eles voltam a um armazenamento a frio. Certo, isso é um pouco minha estratégia, mas você precisa pensar nisso. Porque se realmente conseguirmos o tremor financeiro, você não quer ter seu dinheiro em uma troca.
Mas ok pessoal, foi isso para o vídeo de hoje. Como eu disse, que tenho a sensação de que algo muito significativo está acontecendo, muitas mudanças estão chegando. Eu iria pedir a todos vocês que fizessem sua própria pesquisa, eu também iria recomendá-lo. Para seguir Brandon, vou colocar um link para o canal dele no YouTube abaixo na descrição. E sim, assista aos vídeos dele diariamente. Veja o que ele tem a dizer por si mesmo. É muito interessante se você me perguntar. Além disso, você pode me informar suas opiniões abaixo na seção de comentários. Seja respeitoso e, se você realmente não gosta, você sabe, você não precisa expressar sempre a negatividade, que eu sei que às vezes minhas opiniões não vão se alinhar. Cada um de vocês assistindo a esses vídeos que está bem, ainda podemos nos respeitar, certo? Ok pessoal, eu quero desejar a cada um de vocês um dia muito bonito hoje e espero ver cada um de vocês no próximo vídeo. Tchau.